Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje aqui nos 10 Fatos Artes eu vou te mostrar um artista que nasceu em Milão em 1526, filho e sobrinho de pintores. Aliás, o pai e o tio foram amigos do Bernardino Luini, que era discípulo do Da Vinci. E o pai do nosso artista, ele trabalhou principalmente para a fábrica do Duomo. E acabou que, como ele estava ali trabalhando com o pai, ele desenhou um dos vitrais da catedral. Dá uma olhada. Ele começou produzindo obras como essas. Mas ficou famoso com esse tipo de retratos. Você já sabe quem é o nosso artista, né? É o Giuseppe Arcimboldo. E apesar de ter nascido e morrido em Milão, ele ficou mesmo famoso durante os 25 anos que ele trabalhou fora da Itália, porque ele trabalhou para reis e imperadores. O Arcimboldo, ele vai deixar Milão a convite, um convite muito especial para se unir à corte daquele que seria o futuro chefão do Sacro Império Romano Germânico. E ele começou sendo retratista, e daqueles primeiros anos na corte só chegou até nós esse retrato, uma aquarela azul, que se acredita que seja um autorretrato do artista, está datado entre 1571 e 1576 e atualmente se encontra na Galeria Nacional de Praga. Mas, gente, como todos os outros grandes artistas que se uniram em algum momento a uma corte, o Arcimboldo também tinha outras atribuições. Lembra? O Da Vinci também teve que fazer outros trabalhos, o Velázquez. E no caso do Arcimboldo, ele desenhava trenós, fontes, fantasias para bailes, e tinha uma que era muito engraçada. Ele era o responsável por adquirir animais extraordinários. Ele ficou famoso mesmo pelas têtes compostes, ou cabeças compostas, que são composições em que se associam elementos díspares, mas que são identificáveis para conformar o quê? Uma cabeça. E por que identificáveis? Por exemplo, nessa cabeça água já se identificaram 60 espécies de peixes. Dessa época tem alguns retratos que, se você vai no museu e não tem uma interpretação, você não vai compreendê-los. Por quê? Olhando assim, o que parece? Uma natureza morta. Mas se você vira 180 graus esse quadro, o que você vê? Um retrato. O Arcimboldo é considerado um maneirista. Quem não sabe o que é maneirismo? Aqui, clica aqui que eu já expliquei o que é nesse vídeo do Top 100 Arte. Mas muitos especialistas acreditam que ele foi o precursor de um gênero artístico. De qual? Da natureza morta, que, como a gente já viu no Lendo Arte, vai se desenvolver plenamente no Barroco, graças a nomes como Caravaggio e Clara Peters. A sua obra tem dois pontos de vista, o que é um paradoxo visual. Porque são duas formas de aprender a obra, de assimilar a obra, que não podem ser utilizadas de forma simultânea. Ou você vê o retrato em sua totalidade, ou os elementos que o compõem. Na hora que você está fazendo essa apreensão dos elementos dessa natureza morta que compõe o retrato, você perde a totalidade. E é muito interessante porque tem um movimento do final do século XIX que também vai ter dois pontos de vista e vai também criar um paradoxo visual. De forma distinta, Arcimboldo, mas vai. Sabe que movimento é esse? Me conta da caixa de comentários. Para fazer um retrato, ele desenhava centenas de animais e flores. Inclusive, ele utilizou animais que nem existiam na Europa e que provavelmente chegaram no continente europeu através dos portos de Lisboa e de Sevilha. Esse trabalho era tão minucioso que em Madrid tem um dos retratos dessas cabeças compostas na Academia Real de São Fernando, onde se identificaram 80 espécies distintas de flores e plantas. Quando a gente analisa a obra do Arcimboldo, a gente fala do quê? De humor, né? Mas se comentou muito por que ele começou a fazer esse tipo de cabeça. E várias teorias existem aí, mas a que eu acho mais legal é que fala de uma dupla influência. Por um lado, os desenhos das cabeças grotescas, da natureza, toda refletida nos cadernos do Leonardo da Vinci, que ele teve acesso graças ao Bernardino Luini, que era amigo do pai, né, e do tio, que eu já falei.
E isso soma-se a um conceito que foi introduzido pelo Erasmo de Roterdã, que é a piada séria. Então eu faço um retrato que parece leve, né, cheio de humor, mas aí dentro tem muita verdade sendo dita sobre o retratado. O Arcimboldo, diferente de outros artistas, ficou super famoso em vida, era solicitado, copiado, mas no século XVIII foi tomado como uma piada, então já imagina, né? A obra dele foi deixada de lado, esquecida e só foi retomada no século XX, principalmente porque entre 1936 e 1937, o Alfred Barr, que foi um dos fundadores e o primeiro diretor do MoMA, realizou uma exposição nessa instituição sobre o dadaísmo e o surrealismo. E ele trazia a obra do Arcimboldo como precursora desses movimentos. Aí já não tinha pra ninguém. Tanto que dizem que depois das 3 divas do Louvre, ele é um dos artistas mais procurados pelos visitantes desse museu, que é o museu mais visitado do mundo. E aí, você gostaria de ser retratado, retratada por ele? Não? Me contem na caixa dos comentários. E se é não, que artista você gostaria que te retratasse? Fala aí, sonhar não custa nada. E hoje eu vou te deixando aqui das Canárias com um beijo enorme no teu coração.